Bom dia, meus irmãos. Como estão vocês? Todos bem? Graças a Deus. Eu estou muito bem e desejo que todos vocês também estejam tão bem quanto eu. Meus irmãos, hoje eu vou fazer um vídeo, mas eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vou falar sobre algo que a Igreja Católica diz, né? Que São Pedro, eles dizem que São Pedro foi o primeiro Papa, né? Então eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, né? Então os clérigos católicos, eles dizem que São Pedro foi Papa em Roma do ano 43 a 68 depois de Cristo. Mas veja aqui, irmãos, que nem a Bíblia, nem a história confirma isso. O livro bíblico de Atos só fala de Pedro até o capítulo 15. Depois do capítulo 15 de Atos, o apóstolo Pedro, ou São Pedro, como a Igreja Católica diz, sai de cena. O nome dele aparece depois em outros livros, mas em nenhuma passagem mostra ele em Roma. Veja que a palavra Roma, ela é encontrada 9 vezes na Bíblia. Em nenhuma delas faz menção a Pedro. A Bíblia mostra Pedro em outras cidades, mas não em Roma. Por exemplo, naquele episódio, no episódio do Concílio de Jerusalém, quando os judeus que haviam se convertido ao cristianismo dizia que os gentios que convertessem também ao cristianismo, eles tinham que circuncidar e seguir as leis de Moisés, né? Então, veja que Pedro participou desse concílio. Isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 1 a 11. E, segundo a história, esse relato aconteceu no ano de 49 depois de Cristo. Agora veja também que o que a história vai mostrando para a gente aqui. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta, o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, mostra que naquela ocasião ele estava em Babilônia, atual sul de Bagdá. E a história mostra que essa carta foi escrita por volta do ano de 56 depois de Cristo. Bom, já o livro de Gálatas, ali no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo já mostra um episódio com Pedro na cidade de Antioquia. Mas veja um ponto muito interessante aqui, irmãos. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, versículo 11, mostra que Jesus mandou Paulo pregar em Roma. Jesus enviou Paulo para pregar em Roma. E isto, a história mostra que aconteceu por volta de 53, 54, por aí. Bom, segundo o que a Igreja Católica diz, nessa ocasião, Pedro estava em Roma. Pedro era o Papa de Roma. Como que Jesus ia mandar Paulo pregar em Roma se Pedro estava lá? Então, a gente nota que tem alguma coisa errada aí. Isso aí não está de acordo, né? Porque, segundo a Igreja Católica, de 43 a 68, Pedro comandou o cristianismo em Roma. Mas em 52, 53, por aí, Jesus manda Paulo pregar em Roma. Como que dá para explicar isso aí, né? Também, por volta do ano de 55, segundo a história, Paulo escreve a Romanos, sua carta aos Romanos. E ele diz que estava pronto para pregar em Roma, né? Naquele tempo, Paulo estava pronto para pregar em Roma. Também é outra incoerência, né? A gente vê que não tem o menor fundamento de ser verdade, o que a Igreja Católica diz. Agora veja um ponto muito interessante aqui.
Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 5 e 6, a gente nota ali Paulo, o apóstolo Paulo, fazendo uma reclamação a respeito de Pedro e dos irmãos de Jesus. Paulo diz que Pedro e os irmãos de Jesus tiravam férias das pregações do Evangelho para viajar com suas esposas, né? Então veja, Pedro e os irmãos de Jesus tiravam férias das pregações e viajavam com suas esposas. E Paulo está reclamando ali que só Paulo e Barnabé não tinham esse privilégio, que Paulo e Barnabé trabalhavam muito e não tinha esse privilégio de viajar com as esposas também, né? Então veja que aí mostrou até um ponto muito interessante, porque o Papa nunca teve esposa, né? Na Igreja Católica, o padre, o bispo, o Papa, ninguém tem esposa. E ali o Pedro tinha uma esposa, né? Então mostra que não tem muito fundamento ali. Agora, meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção, mais do que a costumeira atenção, num detalhe muito interessante aqui, é que aqui vai mostrar um ponto que vale a pena a gente prestar atenção para ver se tem fundamento essa história de Pedro ter ficado 25 anos, né, de 43 a 68 em Roma. Olha aqui. Quando Paulo escreveu suas cartas a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, Paulo estava preso em Roma. Agora veja, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 a 18. E em 2 Timóteo 4, 16 a 17, ali nós notamos Paulo fazendo uma reclamação. Ele estava preso e fazendo uma reclamação que ele tinha sido abandonado por todos os amigos. Os amigos haviam abandonado. E que, na sua primeira defesa ali, quando ele foi julgado, ninguém quis depor a favor de Paulo. Não foi um ali depor a favor dele, né? Agora eu pergunto, irmãos, se Pedro, né, que era apóstolo junto com Paulo ali, os dois desempenharam o ministério junto, se Pedro estava em Roma, com toda a autoridade que ele teria, né, porque a Igreja Católica dá toda a autoridade para o Papa é a autoridade máxima, então Pedro estava ali com toda a autoridade, será que Pedro teria abandonado Paulo? Sei não, né? Será que Pedro não teria ido, né, depor a favor de Paulo? Eu acho isso um pouco difícil, né? Eu acho que se Pedro estivesse lá, jamais ele teria abandonado Paulo e jamais ele teria deixado de depor a favor de Paulo. Até porque os dois eram grandes amigos. Eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, o quanto que os dois eram amigos. Não tem o menor fundamento isso aí. Veja, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Veja o que Pedro fala a respeito de Paulo. Aqui, ó, diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, com igualmente o nosso amado irmão Paulo. Veja o que Pedro diz a respeito de Paulo. O nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então preste atenção mais uma vez nesse texto, o que Pedro escreveu a respeito de Paulo. Ó. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente, nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Veja que os dois não eram inimigos, não. Agora, como? Tem possibilidade de ser verdade? De Pedro, aliás, de Paulo, estar preso, sendo julgado, e seu amigo Pedro não ir depor a seu favor? Não tem o menor fundamento isso. Então isso mostra que não tem a menor possibilidade. Agora, outra coisa que eu quero argumentar com vocês, meus irmãos. A Igreja Católica é a igreja mais idólatra do mundo.
Ali tem ídolos, tem imagem para todo tipo de... Para tudo que a pessoa desejar de tipo de imagem, ele encontra ali. Agora, será que Pedro, se ele tivesse sido Papa, se ele fosse o fundamento da Igreja Católica, conforme a Igreja Católica diz, será que Pedro teria apoiado? Ou será que Pedro teria criado esse ensino à base de imagem? Será que Pedro estaria de acordo com tantas imagens que existem na Igreja Católica? Vamos deixar outra vez que Pedro nos responda. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. Vamos ver se Pedro apoiava ou apoia a idolatria. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, Pedro diz assim aqui, ó: basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, e tendo andado em dissolução, concupiscência, borracheira, em orgia, bebedice e em detestáveis idolatria. Olha aqui. Aqui Pedro está mostrando que ele detesta a idolatria. Em detestável idolatria. Então veja que não tem o menor fundamento. Pedro não tem a menor possibilidade de Pedro ter sido o fundamento de uma igreja onde a idolatria comanda. Porque ali na Igreja Católica, é a igreja mais idólatra que existe no mundo inteiro. Então veja que, segundo o que nós podemos observar aqui, não tem o menor fundamento isso que a Igreja Católica diz. Né? Então, portanto, vocês que já ouviram isso aí, que Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, esquece, isso aí não tem a menor possibilidade. Isso aí não passa de uma falácia, de uma tremenda, de uma heresia.